Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Todas as semanas está aqui para vos trazer um pouco mais sobre o pensar, sobre a forma como nós educamos, não é? O pensar sobre educar. E hoje, antes de começar, queria saber se quem já começou, não é? Quem já fez, iniciou o ano letivo, apesar de não ter começado ainda de forma formal, não é? O facto é que algumas escolas, principalmente particulares e PSS, já estão abertas, já estão a receber crianças, já estão a acontecer adaptações e espero que todos nós, profissionais de educação, tenhamos no nosso coração muita paciência e amor para as crianças, para os pais, que todos os pais, não é, consigam encontrar na instituição que escolheram para os seus filhos um apoio emocional para conseguir encaixar toda esta dinâmica nova, não é assim? Espero que o áudio esteja a correr bem, tanto no Facebook como no Insta. E hoje aquilo que vos trago é exatamente uma das características que nós adultos não achamos assim muita piada. Nós que temos esta tendência para achar que as crianças nos ouçam só porque somos adultos, nos respondem ou que nos respeitem só porque somos adultos. E aquilo que eu vos trago hoje é exatamente algo que já há algum tempo tenho vindo aqui a falar sobre este conceito do ecocentrismo, não é? Não do egoísmo, nem do egocentrismo, mas sim uma questão da ecologia, do que é isto de ser um ser humano, que também é um ser pertencente a um coletivo, não é? Um ser humano que está em sociedade. Queria perguntar se está tudo ok com o áudio, tanto aqui no Insta como no Face. Espero que esteja tudo a passar, a ser transmitido de uma forma boa, assertiva. E, como eu estava a dizer, muitas vezes nós achamos que a criança nos está a pôr em xeque, a colocar-se num patamar superior ao nosso. E, mais uma vez, nós esquecemos-nos que somos nós, os adultos, que temos a maturidade necessária para perceber que não é isso que está a acontecer. O que acontece muitas vezes, eu até há pouco tempo falei sobre isso com umas pessoas, que é o facto de nós, antes de sabermos a estratégia em relação a como atuar, não é? Quais as ferramentas para utilizar com uma criança desafiadora, é necessário, antes de saber fazer, é necessário saber ser. E um dos objetivos destas reflexões semanais da ecologia é exatamente nós pensarmos um pouco sobre o saber ser adulto maduro, para depois conseguir encaixar aquilo que nós podemos rapidamente pesquisar na internet, pesquisar com vários pedagogos, pesquisar várias teorias, conseguimos depois, quando temos o nosso saber ser alinhado, estruturado, alimentado, conseguimos depois fazer com que essas ferramentas façam sentido e consigamos colocá-las em prática. O que acontece muitas vezes é quando eu falo com alguém sobre o igual valor, por exemplo. A criança tem igual valor ao Presidente da República. Eu até utilizo este exemplo. As pessoas, os adultos, ficam muitas vezes a olhar para mim como assim, não é? Como assim? Não é bem não é dessa forma. O adulto tem um valor maior porque tem que estar, tem que cuidar da criança, é exatamente por isso que tem uma responsabilidade.
ok? Responsabilidade, não um valor maior. Um valor igual é o que todos nós temos enquanto seres. E não é só seres humanos, é enquanto seres. Nós, por sermos seres humanos, deveríamos ter esta sensibilidade e este contexto já entranhado em nós, de igual valor. E se assim fosse, vivíamos num mundo cheio de luz e sem estúpidas guerras, não é? Porque conflitos no sentido de sermos diferentes e termos opiniões diferentes, estamos a falar a nível político, tudo ok, certo? Mas não fazia sentido existirem as guerras. Não fazia sentido, só faz sentido porque o ser humano, não é? O adulto, não pratica, não leva para dentro de si o igual valor, como tendo o igual valor, como todos os seres serem iguais no seu valor enquanto ser. E se nós adultos não temos esta visão sobre nós adultos, sobre os nossos pares, muito menos temos com um ser que está em desenvolvimento. O que é tonto. O que é tonto. Para quem estuda educação, profissionais de educação, docentes, ou pessoal não docente, isto para mim devia ser algo que estaria já assimilado. Porque fomos orientados dessa forma. Por vezes, nem sempre nas instituições tutelares, não é? Mas o facto é que, se nós formos ler o perfil do educador, se nós formos ler umas orientações curriculares, se nós formos ler o manual de qualidade da creche, o que lá vamos encontrar é exatamente um respeito pelo desenvolvimento da criança. Por isso é que eu vos digo, se há pais que não têm essa noção, tudo bem, não existe ainda curso para pais, ainda. A nossa escola cabe-nos exatamente essa ajuda, esse acompanhamento, esse colo, esse agitar de águas em relação aos progenitores. Que é necessário que nós também, educadoras, profissionais de educação, tenhamos a noção que não é só com as crianças, é também com as famílias. E este enquadramento todo que eu vos fiz agora é para nos levar exatamente ao objetivo desta live, que é falar sobre os benefícios da individualidade e falar-vos sobre um termo muito, muito engraçado, digamos assim, sobre contra-vontade. E o porquê que ele existe. Não é porque a criança decidiu ser nhurra, ou não é porque a criança quer nos desafiar. Existem crianças com diferentes temperamentos e existem algumas que sim, questionam, que opinam, que perguntam, que querem saber porquê. E isso dá-nos trabalho porque nos faz pensar. Porque coloca em causa aquilo que estamos a fazer. Pensamos nós só porque estamos a ser questionados. Sendo que um adulto maduro, que tem tudo trabalhado em si, sabe do seu valor, sabe do seu compromisso, sabe da sua confiança, sabe do que está a fazer. Então não há problema em responder. Não tem problema em responder. Ok? Então, o que é a individualidade? Eu aqui vou-vos falar sobre esta diferença entre a individualidade e o individualismo. O individualismo leva-nos só para os nossos interesses. Ok? Individualismo, só eu é que conto em primeiro. Eu venho em primeiro do que os outros. Ok? A individualidade é o mais parecido com aquilo que eu já vos tenho falado sobre o ecocentrismo aqui falado na ecologia. Que é esta capacidade de olharmos para nós, para o nosso interior e perceber como podemos atuar para que o nosso exterior, o nosso meio, se beneficie de alguma forma. E se o meu meio está bem, porque eu estou bem interiormente, então isto é uma pescadinha de rabo na boca. É uma relação recíproca entre o eu interior com o eu exterior e o exterior para comigo. Faz sentido?
A individualidade é exatamente o resultado de um processo natural, de um processo de transformação natural que acontece num ser que está a trabalhar para ser independente. Independente cognitivo, independente emocional, independente físico. E agora, quando essa independência acontece e é trabalhada, não é? Vai culminar num pleno desenvolvimento da independência, da singularidade, enquanto pessoa, enquanto ser. Isto é tudo muito bonito, então vamos à parte prática. Vamos a um exemplo prático. Um bebê começa a gatinhar, que depois começa a andar e que explora todo o seu meio e abre e fecha portas e sobe e desce o sofá. E tem um adulto que está constantemente a dizer: não faças isso. Olha que é perigoso, olha que vais cair. Não, não. Este adulto, sem querer, está a castrar a individualidade desta criança. Porquê? Porque ele nasceu com este intuito de explorar, este temperamento mais forte de querer fazer, de querer mexer. Quando a criança começa a crescer, começa a falar, para já, começa a saber despir e vestir, e quer despir e vestir sozinho, e calçar e descalçar sozinho, e demora imenso tempo, mais tempo daquilo que o adulto quer. E quando o adulto vai lá para ajudar, ela diz: não, quero fazer sozinha. E nós adultos ficamos: porquê que ela quer fazer sozinha? Porque está a trabalhar a sua individualidade. Ok? Quando a criança começa aos 5, 6, 7, 8, porquê que isto está a acontecer assim? Tu em casa disseste-me que as coisas faziam-se assado, aqui agora estou a ver que é cozido. Porquê que isto é assim, mãe? No meio de um supermercado ou no meio de uma situação qualquer. E nós ficamos... Nós depois falamos em casa, está bem? Não, não, mas eu quero saber agora. Podes-me explicar agora? Porque eu estou com esta dúvida. Eu gostava que tu me respondesses agora. E fica a falar durante meia hora sobre o assunto. E nós temos mesmo que responder. Quando isso não acontece, quando queremos calar, cegar, sabem, esta criança, estamos a castrar exatamente a sua individualidade, a sua singularidade enquanto ser. Enquanto ser. Queremos que as crianças sejam todas iguais, que se comportem todas da mesma forma, que aprendam todas ao mesmo tempo. O que estamos a fazer, por exemplo, numa escola dita tradicional, quando a grande maioria do tempo é tudo calado, a ouvir o que o professor está a dizer, sem poder questionar, sem poder participar, estamos a fazer com que todas as crianças tenham que aprender tudo ao mesmo tempo. Sendo que isso é impossível ser feito. Biologicamente, anatomicamente, temporalmente. Porque as crianças não são todas iguais. Nós estamos sempre a falar sobre isto. O facto é que vários estudos já explicaram que é impossível uma criança fazer tudo, ao mesmo tempo as coisas como os seus colegas. Nós até podemos começar uma atividade em conjunto, que foi proposta por eles, podemos começar uma atividade, jamais acabar. Porque uma vai acabar mais cedo, uma vai acabar depois, outra não vai querer fazer hoje, acabar hoje, vai poder fazer amanhã, ou não quer fazer porque não está a gostar. E nós, adultos, profissionais de educação, temos que gerir isso, sabendo destas ferramentas, sabendo destes conceitos. Porquê que eu vos falo isto? E agora, antes de passar essa parte, vou falar sobre o facto de... Falei das crianças mais desafiantes. Vou-vos falar de algo que muitas vezes não é tão visto pelos adultos, que é o facto daquela criança que não questiona. Aquela criança que entra muda e sai calada. Aquela criança que está tudo bem, não chora, não fala, não... E quase que passa ao lado esta criança. Porque o seu comportamento não é um comportamento
que nos preocupe no sentido em que não chora, não grita, não esperneia, está tudo bem. Vai com as outras, vai num ritmo mais lento, mas até vai, não é? Temos que a chamar várias vezes, mas pronto, ela até vai, até é obediente. Mas aquilo que eu vos pergunto é, esta criança que não nos dá assim tanto trabalho, mas que também não participa nem se dá, o que é que será que esta criança está a sentir por dentro? Será que nós conseguimos conhecê-la verdadeiramente? Geralmente, estas crianças, depois de tanto tempo fechadas na sua própria bolha, elas deixam de conseguir decidir. Deixam de conseguir falar, exprimir, expressar aquilo que querem. Vão no comboio como todas as outras. Não há trabalho para nós adultos. Não trabalho. Está tudo bem. Ela nem se queixa dos amigos, nem se queixa dos... Não, está tudo bem. Ela é caladita, mas... Existem sim crianças com esta tendência para ser mais caladas, mais observadoras. Contudo, quando se sentem a pertencer a um sítio, a um lugar, têm a tendência para se abrir um pouco mais. Leva mais tempo do que as outras, contudo, isto acontece. É necessário, é um adulto que puxe pela sua expressão no sentido de perguntar, preferes assim ou assado? O que é que tu mais gostas? Qual é a área que tu queres brincar? Que cor preferes? Podes escolher tu, tens aqui. Todas estas possibilidades ajudam uma criança que é mais recolhida a treinar a sua individualidade. Então, nós precisamos estar com os óculos, com uma visão necessária para perceber estas sensibilidades. Não é só porque a criança é mais desafiadora que faz um grande estrilho que nos vai desgastar em termos de perceber como é que podemos ter ferramentas para que ela obedeça ou nos ouça, sendo que primeiramente temos que trabalhar em nós estas ferramentas da sensibilidade. Perceber o que é uma individualidade e para que é que ela serve. Num período a médio e a longo prazo em relação à infância, estamos aqui a falar em relação médio, ok, e longo prazo. Treinar, desenvolver a individualidade é uma prevenção para o bullying. Como assim? Então, bora lá. Uma criança que está habituada a ter opinião, saber escolher, ser ouvida, poder falar sem nenhum tipo de represálias, ter consciência e ter confiança de todas as suas potencialidades, de todas as suas características, uma criança que tem esse andamento, digamos assim, esse andamento de desenvolvimento, quando chega à pré-adolescência ou à adolescência em que a imagem conta, aquilo que os amigos dizem na escola conta, não se vai deixar influenciar tanto com aquilo que os outros estão a dizer ou a pensar sobre ele. Então não é uma brincadeirazinha sobre ter mais respeito pela criança, trabalhar a autoconfiança. Não, isto é muito sério. Trabalhar sim a autoconfiança, trabalhar sim as potencialidades desta criança, para que ela reconheça em si, para depois poder utilizá-las a médio e a longo prazo. Se nós queremos trabalhar e prevenir assuntos que acontecem na adolescência, é preciso trabalhar desde a infância. Já estou careca de falar sobre isto. Eu estou sempre a repetir a mesma coisa. Mas o meu filho agora já tem 9 anos, será que vou a tempo? Sim, claro que sim. Claro que sim. É mais fácil se começarmos quando são mais pequeninos, não é? Desde bebê. É mais fácil
Claro que é. Vai dar mais trabalho, vai, porque com 9 anos ele vai dizer, mas eu não consigo, mas eu não sei. Queres calças ou calções? Não sei. Quando alguém utiliza certos rótulos, não é, para designar certas crianças, alunos, filhos, tanto faz. Ai, ela é tão chata, sempre a fazer perguntas. Eu, uau, é curiosa, é comunicativa. E as pessoas ficam a olhar para mim. Pois. Ai, ela nunca para quieta, nunca está sossegada. Uau, é dinâmica, é ativa, é proativa. Vai ser fantástico quando estiver a trabalhar. E as pessoas ficam muito sérias a olhar para mim, dizendo, está louca. O facto é que este tipo de rótulos não nos ajuda a nós adultos a lembrar sobre o facto de permitir e fazer parte do desenvolvimento da individualidade da criança. Toda a criança tem as suas potencialidades e cabe-nos a nós adultos estarmos completamente alinhados em nós para poder ver quais são as potencialidades da criança. Eu queria tanto que o meu filho fosse sossegado. Eu queria tanto que o meu fosse mais brincalhão. Olha para aquilo que tens, agradece aquilo que tens e trabalha sobre isso. Porquê que te faz tanta comichão certas coisas? Porquê que te faz tanto... Porquê que te comparas com outras mães e outros filhos? Porque em ti próprio não foi trabalhado, em criança, estas ferramentas da individualidade. Porque quem sabe das suas características, quem sabe das suas potencialidades, não se compara com outros. E não é só crianças, não é só jovens, estamos a falar de adultos agora. Eu comecei por dizer isto. Antes de nós aprendermos a fazer as ferramentas fundamentais e essenciais, top 5, como ter obediência do teu filho, antes disso acontecer, não é assim também, digo já que não é por receitas, mas antes disso acontecer, antes de saberes fazer, deverás saber ser. Faz-me lembrar os 4 pilares de educação, mas isso fica para outra altura. Então, daí a importância de falar-vos sobre isto, do aprender a ser, para poder também ajudar a criança a ser, tal como ela é. Isto sobre a parte da individualidade, não é? Este conceito que nos ajuda aqui também a estruturar o conceito de ecocentrismo, que já é falado em relação aos animais, em relação ao ambiente, mas aqui trago-vos para o ambiente humano. Ecocentrismo é a capacidade que nós temos de nos trabalhar interiormente para podermos olhar para o nosso exterior e perceber o que é que temos para oferecer, não é? Para tornar melhor e com isso ter à nossa disposição também um melhor relacionamento em relação ao outro para connosco. Só uma pessoa bem trabalhada interiormente, eu acho que isto se pode traduzir naquilo que nós chamamos de desenvolvimento pessoal. Toda a gente utiliza e toda a gente acha, uou, que é agora aqui assim na moda. Contudo, é algo muito sério. Todo profissional de educação deveria fazer uma viagem pelo seu trabalho interno. Porque só dessa forma que nós conseguimos aprender a ser, é que nós conseguimos chegar a aprender a fazer com as crianças. Através do exemplo, através da concretização, das conversas. Ok? Isto sobre a individualidade. Passando agora para o outro contexto, outra palavra que nos irá ajudar também a perceber, mais uma vez, a razão do respeito para com a criança e a importância de trabalharmos a sua autoconsciência, a sua autoconfiança. Mais uma vez, a médio e a longo prazo.
A contra-vontade surgiu com o psicólogo austríaco Otto Rank. Falar em Otto, não sei se já alguém viu o vídeo não, o filme Otto, é só maravilhoso. É maravilhoso. Vi o fim de semana passado. É muito bom esse filme. E este psicólogo também, que se chama Otto, traz-nos este termo da contra-vontade. O que é a contra-vontade? Boa noite, Fatinha. Boa noite para ti também. O que é a contra-vontade? Sabem aquelas crianças que parece que têm prazer em dizer não, não quero, não faço, não vou, não como? Sabem? Nós pensamos assim, mas porquê? Porquê que isto acontece? E depois existe uma altura em que essa contra-vontade aparece, essa tendência aparece com mais força, quando eles ganham mais autonomia por volta dos 2 anos e nós pensamos assim, ai, que terríveis que estão. Num texto, eu fiz um pequeno documento para os pais que vão iniciar este ano a sala dos 2 anos, ou seja, que eram os meus antigos de 1 ano. E o cabeçalho dizia assim, os incríveis 2 anos. E houve um pai que automaticamente disse assim, oh João, mas não é os terríveis? Eu, não. São terríveis porque nós não temos informação sobre isso. E o pai ficou assim a olhar para mim e começou-se a rir. O facto é que são incríveis 2 anos, porque a autonomia que a criança tem nessa altura é explosiva. E sabe tão bem quando nós conseguimos trabalhar não só a parte da fantasia, da magia, mas também a do real. Ok? Do real. E nesta idade é uma idade de uma autonomia tão grande e de tantos feitos por parte das crianças que realmente muitas vezes eu sinto como se fosse um desperdício. Porque o adulto não sabe aproveitar. Então, voltando, agora foi só uma partezinha. O que é a contra-vontade? Pelo psicólogo austríaco Otto. Diz-nos assim, é a resistência instintiva e automática de qualquer sensação de ser obrigado a fazer qualquer coisa. Eu comecei a pensar, será que isto é só para as crianças? Será que só as crianças é que expressam a sua contra-vontade? Não. Nós, adultos, continuamos a exercer este termo. Porquê? Porque cada vez que nós sentimos, cada vez que o ser humano sente esta coisa de ser obrigado a fazer qualquer coisa, dizer como nós pensamos, ou falar o que nós temos que falar, como assim? Mas eu quero escolher as minhas palavras. Nós ficamos assim com uma sensação, um arrepio, sabem? E falamos e dizemos que não queremos, ou por isso simplesmente voltamos costas, ou dizemos um grande palavrão. A criança também acontece isto. E eu comecei aqui, vou usar aqui um exemplo muito engraçado, que é, eu agora dei nome àquilo que acontecia cá em casa, muitas vezes, que era o facto de, tanto ao Miguel como à Bia, mas acontecia muito com a Bia, que era, Bia, vai arrumar o teu quarto. E ela dizia-me assim, o mais engraçado é que ela dizia, eu hoje tinha planeado arrumar o meu quarto, mas como tu me disseste, agora já não faço. E eu ficava a olhar para ela, dizendo, mas tu estás bem ou quê? Então, mas como assim? Mas se eu te disse para arrumar o seu quarto, arruma o seu quarto. Tiraste-me a vontade. Era o que ela me respondia. E eu não levava aquilo muito a sério, e ela depois, no dia a seguir, arrumava o quarto, estava tudo bem. Mas muitas vezes, nós adultos temos esta mania de ordenar. Andamos aqui em automático e eu noto muito isso comigo. Os miúdos estão quase em andamento da ação e eu, faz isso. E eu, estou a fazer. Eu já comecei. Por que estás a mandar? Não preciso de mandar. Se tu mandas, eu não quero. Eles verbalizam isto. Isto é a contra-vontade a fazer efeito. Ok, João. Já percebi o que é contra-vontade, já percebi, mas porquê que ela existe? Ok. Antes de chegarmos ao porquê dela existir, não é? Aos benefícios desta contra-vontade,
Vamos um bocadinho atrás. Há pouco falei-vos da criança desafiadora, que questiona, que opina, que quer saber tudo. E aquela criança que cala, não é? Como é que vocês acham que aqui o poder da contra-vontade atua? A criança que é desafiadora, o que é que ela faz quando sente a contra-vontade? Não é? Quando quer expressar, quando tem essa sensação, o que é que acontece? Ela explode. Ela explode. Então o comportamento dela é super desafiador. E ela não para de falar, ou ela atira com algum brinquedo, ou começa a gritar. Ok? Isto é o poder da contra-vontade a fazer efeito. E a criança que é mais calada, mais reservada, faz a mesma coisa? Não, não faz. A criança que é mais calada, ela sente a sensação de estar a ser manipulada, de estar a ser obrigada a fazer algo que ela não quer, mas como ela é mais reservada, mais dentro da sua bolha, ela engole as emoções. Ela engole o choro. Ela engole a pergunta, ela engole o não. Ok? Ela não tem força ainda suficiente para se revoltar. A que é mais comunicativa, mais agitada, tem força, já nasceu com esta força, já nasceu com este temperamento. Que bom, tudo bem. E a que não tem ainda isso desenvolvido. A que já vem de fábrica com este temperamento mais subtil, mais sereno, mais observador. Se por um lado a criança mais agitada, não é, mais ativa, é necessário um guia para gerir de uma forma útil para si e para o outro a sua individualidade, a criança mais reservada, mais não vou dizer submissa, porque não é a palavra adequada, mas a criança mais recolhida em si necessita de ser trabalhada a sua individualidade. Precisamos de agitar as águas, olhar para o nosso grupo de crianças, olhar para os nossos filhos e pensar, não podem ser os dois educados da mesma forma. Têm como base os mesmos valores, contudo, temos que observar e sermos nós adultos diferentes, olhando para cada uma das suas necessidades. Eu costumo brincar nas reuniões de pais e digo, sabem, eu sou um bocadinho bipolar. E eles começam-se a rir e digo, pois, é que 20. Eu sou 20 Marias Joões diferentes. Não posso ser 20 Marias Joões iguais. Seria incompetente se isso acontecesse. A base é a mesma, que é Maria João. Ok? Agora, as particularidades de chegar a cada um têm que ser diferentes. Qual é a base? E agora falando aqui para os dois, tanto para trabalhar a individualidade, gerir ou potencializar, e a trabalhar, a perceber como é que funciona esta contra-vontade, qual é que é a base para nós, então? Qual é a base? Qual é o que é que nos ajuda? Porque eu, quando vos trago aqui, eu já vos disse várias vezes, não vos trago aqui só puxões de orelhas. Não é esse o meu intuito. É também fazer-vos pensar, mas trazer-vos também algum tipo de solução, no sentido de algum tipo de ferramenta que funciona. Funciona só, não é só porque eu quero, ok? É porque eu já experimentei, é porque eu desde 2018 que ando nestas andanças, e o facto de psicólogos, psiquiatras nos falarem sobre isso. A base que nos ajuda a gerir, que nos ajuda a potencializar a individualidade e a singularidade da criança para a sua autonomia, a sua autoconfiança, e perceber como funciona esta contra-vontade e saber atuar, sabermos nós atuar sobre ela, é o apego, é o vínculo, é a minha relação com esta criança. Não é com vinagre que se apanha moscas. Sabem este ditado? A criança não ouve aquilo que nós dizemos se, em primeiro lugar, não estiver ligada com o nosso coração. Mais uma vez, antes de fazermos seja o que for,
É saber ser enquanto ser humano. Ok? Uma coisa que eu vos queria ler aqui sobre a contra-vontade e de onde é que vem? Vem daquele livro maravilhoso que eu vos falei há umas lives atrás, O Seu Filho Precisa de Si. E fala o seguinte: o instinto da contra-vontade vai contra a nossa dos adultos, contra a nossa visão de como as crianças devem ser. Vivemos sobre a impressão de que as crianças devem ser universalmente receptivas à direção dos adultos responsáveis. As crianças são naturalmente complacentes, mas apenas no contexto de ligação. E somente quando o poder do apego é suficiente. Agora começo aqui a pensar. Aqueles jovens que começaram agora a sua adolescência, não é? Os pré-adolescentes, os sétimos, oitavos, nonos. Quando têm, por um lado, professores e assistentes operacionais que não sabem sobre estas ferramentas, não é? Estes termos, a contra-vontade acontece de uma forma quase automática. Porque não há ligação, não foi feita primeiro uma ligação funcional, uma ligação emocional entre o adulto e este jovem. E o que é que acontece? O adulto manda. Tens que obedecer, tens que ouvir, tens que fazer. Tens. E automaticamente, instintivamente, a resistência aparece e é transmitida para todos. Não é? Pois o que acontece são jovens que dizem que não gostam da escola, que não gostam dos professores, que não querem estudar, e o único problema, e o pesilis, digamos assim, não é? A base de todo este desconforto é exatamente uma ligação que não existe. E é exatamente por não existir esta ligação que existe a grande parte dos problemas em relação aos jovens. Isto dói-me. Dói-me porque, mais uma vez, aquilo que eu noto, e não vou dizer que são todos, porque não são todos, porque existem professores, existem docentes que se atualizam, que vão estudar, que vão pesquisar, mas também existe uma outra porcentagem que não quer saber disto, que acha que isto é tudo muito mimimi. E não é assim. Nós evoluímos em tantas coisas, porque é que não evoluímos na relação humana? Nós não podemos esperar e pensar que o jovem, que a criança é igual há 10 anos atrás, ou há 12 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Não é muito inteligente pensarmos dessa forma. Não é muito útil pensarmos dessa forma. Então, mais uma vez, somos nós adultos, os maduros da relação, cabe-nos a nós estudar, atualizar-nos sobre isso. Ok? 2 benefícios da contra-vontade. Há pouco falei que a médio e a longo prazo a individualidade ajuda-nos, não é? Prevenir o bullying. Porquê? Porque uma criança que tem noção da sua individualidade, das suas potencialidades, que acredita em si, autoconfiança, autorrespeito, não se vai deixar influenciar pelas opiniões dos outros, ok? Nem se vai deixar magoar pelos outros. É? A contra-vontade, esta sensação que a criança tem, é uma defesa que ajuda a repelir, digamos assim, estes comandos de pessoas que são fora do seu ciclo, do seu círculo de afeto. Então vem uma pessoa estranha e começa a opinar e começa a dizer, faz assim, faz assado. A contra-vontade da criança vem, levanta-se e diz, opa, espera aí, eu não te conheço, eu não te dou autorização para mandares em mim. Ok? A criança é defendida. É uma defesa que a criança tem e que a protege depois também de pessoas que tenham
uma intenção de efetivamente tirar da direção do seu caminho, sabem? A criança que tem e que consegue perceber esta sua sensação, esta sua contra-vontade e que a utiliza, ok? Que a utiliza, ela protege-se de pessoas que a querem direcionar. Mais uma vez, é ou não é uma prevenção em relação ao bullying? Ok? Segundo benefício da contra-vontade, e que nos ajuda a perceber por que razão é que nós temos jovens pouco ativos. Jovens que não querem aprender outras coisas, aprender mais, dar o valor da escola, não é? Utilizar a escola para se potencializar enquanto indivíduos. Porque a contra-vontade ajuda no crescimento da vontade. Eu, para ter força de saber, não é? Para ter força para poder dizer assim, opa, espera aí, estás-me a querer obrigar a fazer uma coisa que eu não quero, eu preciso saber o que é que eu quero. Eu preciso trabalhar em mim esta confiança, este poder ter opinião, fazer escolhas, exercitar para saber que gostos é que tenho, explorar, fazer, dinamizar. Só dessa forma é que eu consigo trabalhar esta vontade em ser ativo, esta vontade de trabalhar em mim para me melhorar a mim, para melhor beneficiar aquilo que está à minha volta. Então, se nós estamos constantemente, desde pequeninos, bebés, a condicionar, a castrar, a domesticar, porque é isso que fazemos. A criança, sem perceber as suas individualidades e sem permitir que a criança perceba a sua individualidade, chega a um ponto em que o jovem, se for, agora vou ser um bocadinho generalista, digamos assim. Vamos colocar aqui assim uma história fictícia, digamos. Se nós não trabalhamos isto desde criança, chegamos a jovem, e o que é que poderá acontecer? Aquele jovem que é mais reservado, mais dentro da sua bolha, por um lado até pode explodir e mandar tudo para a fava, não é? Por outro, ainda se fecha mais, fica muito ansioso e preocupado com aquilo que os outros pensam de si. É uma presa fácil. Não trabalhou em si a sua autoconfiança. Não sabe das suas potencialidades, não sabe do que é capaz. Uma criança que era muito questionadora e estavam constantemente a dizer, está calada, não é conversa para ti, isto é conversa dos adultos, tu não sabes. Não faças isso, podes cair, não faças assado, porque vai correr mal. Não... Chega adulto, mais uma vez, pode explodir e mandar tudo à fava, ou então vai descarregar naqueles que não sabem, vai se rir daqueles que não falam. Então a perceber a importância de nós darmos efetivamente importância ao desenvolvimento emocional, cognitivo, social, moral de uma criança, de um bebé. Então não venham dizer que educação de infância é algo de fácil. Não venham dizer que é só limpar narizes e rabinhos. Começo a perceber que já não é pensado dessa forma. Contudo, quem está nesta área tem que se dar ao respeito e tem que trabalhar no sentido de se atualizar. As coisas não estão iguais. As coisas não são iguais e nunca vão poder ser. E se calhar, daqui a alguns anos, aquilo que eu vos estou a dizer terá que ser novamente atualizado. Porquê? Porque novas coisas foram acontecendo e nós estamos em evolução. Mas uma coisa é certa, de certeza absoluta, que vai ser daqui de hoje
daqui a muitos anos, ou hoje como antigamente, a base para ter o respeito, para termos esta relação recíproca em relação à criança, para que a criança nos ouça, nos queira ouvir, nos obedeça, é necessário trabalhar a ligação com a criança. O apego, o respeito, o carinho, a compaixão. Não é um debitar de matérias, nem na educação da infância, nem no terceiro ciclo, nem no secundário, enfim. Já vos disse ainda há pouco. Para quem não leu, peço que leiam. O perfil do educador de infância fala-vos lá exatamente isto. O perfil do educador de infância tem lá, agora não me lembro a linha, que diz exatamente isto. O educador de infância, todos os outros educadores, digamos assim, têm como base o perfil do educador de infância. Algo que eu já vos digo há muito tempo, que é o quê? Todos os profissionais, todos os professores deveriam ser, em primeiro lugar, educadores de infância, ter formação em educação de infância. Meus queridos, é isto que eu vos trago hoje sobre a individualidade, sobre este contexto, não é? Este conceito de ecocentrismo, esta importância de nós sabermos as nossas potencialidades, não é? Fazermos este trabalho interno, não é? Este desenvolvimento interno, para podermos estar na melhor altura, não é? De estarmos ao melhor nível para podermos guiar as nossas crianças. É impossível nós trabalharmos as crianças de uma competência emocional, de uma competência ética, sem estar a trabalhar em nós. Antes de saber fazer, antes de querermos fazer qualquer tipo de estratégia, essa estratégia só vai funcionar se tiveres levado para ti essa estratégia. Antes de saberes fazer, tens que saber ser. Ok? E aqui ficam os benefícios de nós trabalharmos a individualidade e a contra-vontade. A contra-vontade eu acho que é um termo fantástico para nós estudarmos um pouco mais. Não se fiquem só por aquilo que eu vos estou aqui a falar. Já vos disse, tudo aquilo que eu vos trago aqui, todo este apontamento, não fiquem só por aqui. Vão pesquisar mais, vão ler outras coisas e depois comentem comigo, já vos disse, comentem comigo se concordam, o que é que acham, o que é que encontraram. Contra-vontade explica que não são terríveis. Não são terríveis. Os 2 anos não são terríveis. Os 30 anos são incríveis. E é incrível como nós, a nível biológico, temos estas sensações que nos ajudam a evoluir. Nós temos todos os recursos que necessitamos. Isto é um pressuposto da PNL. Nós temos todos os recursos que necessitamos. Só precisamos realmente de os colocar em ação, em prática. E para isso acontecer, precisamos ter consciência deles. Ok? Que esta live sirva para fazer acordar, não é? Para recordarem aquilo que já está em vós e das vossas potencialidades. Um beijinho gigante, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem bem.